Olá! Quando a gente pensa em carnaval no Brasil, o que vem na cabeça? Cores, música, aquela energia que contagia todo mundo, né? Mas olha, por trás de todo esse espetáculo existe uma história muito profunda, uma história sagrada. E nesta análise, a gente vai responder uma pergunta fundamental: por que as escolas de samba têm essa ligação tão intensa, tão visceral com a cultura e as religiões de matriz africana? Bom, vamos começar por aqui. É só a gente olhar para qualquer desfile na Sapucaí. As fantasias, os enredos, os próprios movimentos, tudo está repleto de referências a orixás, a histórias do continente africano, a rituais sagrados. E isso não é só decoração, sabe? É a alma da festa. Então, a grande questão que vai guiar a gente é essa: como é que essa conexão nasceu? Porque no maior espetáculo a céu aberto do planeta, a espiritualidade afro-brasileira está ali, bem no centro do palco. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A resposta para nossa pergunta não está nos holofotes da avenida, não. Ela está nas ruas de terra e nos quintais de um Rio de Janeiro que tinha acabado de sair da escravidão. É num lugar chamado Pequena África que a nossa história realmente começa. Pensa só, com a abolição em 1888, milhares de pessoas negras, muitas vindas da Bahia, buscaram refúgio e um senso de comunidade no Rio de Janeiro. Elas foram se concentrando ali na zona portuária, criando um território que pulsava com a sua cultura. E esse lugar ficou conhecido como Pequena África. Foi nesse verdadeiro caldeirão cultural que nasceu o samba urbano que a gente conhece hoje. A Pequena África não era só um lugar no mapa, entende? Era um espaço de resistência, um centro de preservação cultural e religiosa numa sociedade que, na época, tentava apagar as raízes africanas. E agora vem o ponto crucial. Naquele tempo, tanto as religiões de matriz africana quanto as rodas de samba eram vistas como crime. A polícia perseguia o que eles chamavam de feitiçaria e vadiagem. Qual foi a solução, então? Foi unir as duas coisas, como um jeito de uma proteger a outra. E essa citação aqui ilustra a situação perfeitamente. Casas como a da famosa Tia Ciata, que era uma mãe de santo, funcionavam com uma identidade dupla. Na frente, era um espaço de festa, de convivência, mas nos fundos era um terreiro, onde a fé era mantida viva, bem longe dos olhos da repressão. O samba acabou virando a trilha sonora e o escudo da religião. E essa união não foi só social, foi musical também. Vamos ver agora como os elementos sagrados dos terreiros foram literalmente traduzidos para a estrutura dos desfiles que a gente assiste hoje em dia. Olha só que incrível essa comparação. À esquerda, a gente tem os atabaques, que são os tambores sagrados usados nos rituais de candomblé e umbanda. E à direita, a bateria de uma escola de samba. A polirritmia, a cadência, a força, a origem é a mesma. O coração da escola de samba nasceu do som que chamava os orixás. E essa herança está em todo o DNA do desfile. A ala das baianas, por exemplo, homenageia as mães de santo. Os sambas enredo contam as histórias da mitologia iorubá. E as próprias quadras das escolas se tornaram refúgios, lugares seguros para praticar a fé. A conexão é total, não tem como separar. E isso tudo nos traz para os dias de hoje, onde a gente se depara com um paradoxo chocante. A mesma cultura, que é aplaudida de pé no carnaval, enfrenta uma realidade muito dura de preconceito e violência fora da avenida. Durante o carnaval, essa herança é celebrada como um tesouro nacional. Os orixás são exaltados em carros alegóricos gigantescos e um mundo inteiro assiste, fascinado com essa riqueza cultural toda. Mas aí, a poucos quilômetros do sambódromo, a realidade é outra, completamente diferente. Terreiros são vandalizados, como aconteceu com o da mãe de santo Fernanda, que encontrou o espaço sagrado dela todo destruído. E, de forma simbólica, os agressores deixaram uma Bíblia para trás, como uma marca da intolerância. E isso não é um caso isolado, infelizmente. Infelizmente, os dados oficiais são alarmantes. Olha só, um aumento de 81% nos atos contra a liberdade religiosa só entre 2023 e 2024. É um número gigantesco. E os seguidores de Umbanda e Candomblé são, de longe, os mais afetados. A própria mãe Fernanda resume a dor desse paradoxo. A beleza que o país exporta como sua identidade cultural é, no dia a dia de quem vive isso, uma fonte de perseguição e de muito medo. Diante de tudo isso, o desfile ganha um novo significado. Ele deixa de ser só uma festa e se reafirma ano após ano como um ato poderoso de resistência e de afirmação cultural.
Como diz o carnavalesco Leandro Vieira, existe uma desconexão muito grande. A sociedade consome a arte, se encanta com ela, mas muitas vezes rejeita a fonte, as pessoas e a fé que deram origem a essa arte toda. No fundo, a gente vê que a intolerância religiosa está muito ligada ao racismo estrutural. O preconceito não é só contra a religião, mas sim contra as raízes africanas e contra a sua população, que é majoritariamente negra. Mas a mensagem final é de resiliência. A mesma força que permitiu que essa cultura sobrevivesse por séculos, da senzala à pequena África, dos terreiros escondidos até a apoteose na Sapucaí, essa força continua viva. E assim, a gente termina com essa reflexão. O carnaval, com todo o brilho que tem, acaba expondo essa contradição profunda do Brasil. É uma pergunta que fica no ar, ecoando muito tempo depois que o último tambor se cala na avenida. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha oferecido uma nova forma de olhar para a festa. Se sim, considere deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E claro, a gente quer muito saber o que todos pensam sobre o tema. Deixem um comentário aqui embaixo, a participação de todo mundo é super importante. Até a próxima!